Vamos respirar bem profundamente. Vamos sentir uma energia luminosa nos envolver, sentindo todo o pingo de luz, o nosso dirigente de estudo, Eliamar, o nosso dirigente espiritual, Luiz, e todos os espíritos que estudam conosco. Vamos nos irmanando e que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com amor, com muito respeito, com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 2, Convocação de Eurípides. E aí o que temos neste capítulo número 2? Bom, eu só tenho anotado uns 5 ou 6 parágrafos lá para frente, que começa assim, contrapondo. Tá. Então, alguém na primeira página, tá? Alguém na primeira página? Não, na primeira página não, mas o Sérgio falou esse contrapondo, mas no parágrafo anterior é aquela minha pergunta do outro dia, dos modelos verticais de convivência, que eu perguntei e eu queria entender o que seriam os modelos verticais de convivência. Ah, mas onde está aqui? Tenta ler para gente. Porque o fenômeno é nesse parágrafo anterior do Sérgio, um fenômeno social irreversível vem ocorrendo nas relações, a superação dos modelos verticais de convivência. O que eu entendo? Um fenômeno social irreversível vem ocorrendo nas relações, a superação dos modelos verticais de convivência. Quais eram os nossos modelos antigamente? Hierarquia. A hierarquia, né? Hierarquia. O pai, a mãe, os filhos. Isso na família. Na mas família. Fora na social era o chefe do chefe, o diretor, o policial, o diretor da casa espírita, o preleitor, né? Esse era o modelo de convivência vertical. E pelo que ele está falando aqui, ele está superando, nós estamos começando a superar. De que forma? Entendi. Por exemplo, o Pingo de Luz. Quem que é o diretor do Pingo de Luz? Quem que é o dirigente? Luiz. Ele é o mentor. Ele é o mentor. Então, nós aqui não temos hierarquia. Nós não temos uma presidência. Por mais que todo mundo queira ser, eu já escutei de uma pessoa assim, o Sérgio é o presidente. Não, o Sérgio não é o presidente. Não sou. Somos todos trabalhadores da mesma forma. Precisamos todos. É claro, quando a gente... Como nós temos contato mais fácil com os mentores, a gente recebe instruções, recebe informação, né? Ele nunca fala, faça desse jeito, mas ele orienta a gente, né? A gente traz para o grupo. Agora, se o grupo falar assim, nós não vamos fazer, nós não fazemos. Porque é o grupo que tem que decidir, não tem alguém que mande, né? Esse é o modelo vertical, entendeu, Solange? Entendi. Se a gente for parar para pensar, às vezes, dentro de uma empresa, e olha que já está se mudando muito nas empresas, né? Porque existe todo esse fator, então, há um desenvolvimento de muito respeito, de deixar esse funcionário mais à vontade, de querer saber a opinião deste funcionário. Mas, principalmente numa casa espírita, isso é essencial. Porque não existe aquele que é superior. Todos estão no mesmo nível. E aí, às vezes, é meio difícil. E aí, quando eu falo isso, não é só a casa espírita. São todos os relacionamentos. Todo mundo sabe algo diferente que vai contribuir. Hoje em dia, não existe mais aquela família, por exemplo, patriarcal, né? O pai fala, todo mundo abaixa a orelha. Hoje em dia, cada vez mais existe uma divisão, pelo menos de uma tarefas, conversa, né?
não digo que isso seja alguma coisa implantada assim amplamente difundida, mas a gente já vê mais o marido conversando com a mulher para decidir as coisas, os filhos participando também de alguma forma, claro que eles não, muitas vezes até mandam na família, mas a gente vê isso começando a Diluir. sabe, a pirâmide que era assim já está fazendo isso, né? Isso. Achatando, entendi. Oi, Yara. Tem uma coisa interessante nisso que eu fiquei pensando. Na relação horizontal, a responsabilidade de cada um aumenta. Porque a gente não tem mais como culpar o chefe, a mãe, o tio, o parente, o nada. A responsabilidade, ela vai no horizontal, é de cada um. É isso aí. E é isso que a gente vai ver um pouco mais na frente. Por quê? Porque foi esse o baque que nós tivemos na pandemia. Porque todo mundo teve que assumir a sua responsabilidade como trabalhador. Aquele que ficou parado assumiu a responsabilidade e aquele que veio trabalhar teve que também arregaçar as mangas e assumir a sua responsabilidade. Não existia mais a casa espírita. Quem estava trabalhando tinha que arcar com a consequência e saber o que tinha. Então a gente fala, ó, o Pingo de Luz, como as outras casas que surgiram, porque só não foi o Pingo de Luz que surgiu, outras casas surgiram também. No modelo virtual, né? No modelo virtual, ele vem assumindo a sua responsabilidade. Por quê? Porque para você trabalhar, você tem que ter a sua casa organizada, harmonizada. E aí é você que tem que fazer o seu papel. Muitas vezes a gente jogava o quê? A gente tinha um caminhão de problemas, mas a gente chegava no centro, meus problemas ficaram fora, o centro agora. Se a gente conseguisse deixar, estava tudo bem, senão a gente levava todos os problemas para dentro do centro e era aquela loucura toda. Mas vamos lá acreditar que a gente deixasse. A gente estava sem responsabilidade. Né? E então a gente precisou aprender a lidar com isso. Que a gente tem uma responsabilidade, porque para a gente trabalhar, para a gente ajudar, a gente precisa organizar, se autoconhecer, ter o conhecimento e segurar as pontas da nossa casa, do nosso lar, através de evangelho, de orações diárias. O próximo parágrafo continua falando sobre isso. Eu Então, gostaria de ler. Então, Posso? lê. Contrapondo os velhos referenciais de autoridade para ditar o que fazer e como fazer, a família e a escola, a religião e a cultura, assim como todas as organizações humanas, são convocadas a repensar as carcomidas formas de relacionamento. Ninguém estabelece as normas, ninguém tem certezas ou verdades definitivas. Todos em busca de posicionamento a partir de suas necessidades mais profundas. O caminho atual aponta para a criação de relações horizontais, a diluição dos papéis e a formação de grupos cooperativos. Né? E aqui é a base da mudança. Porque se a gente tiver uma relação horizontal, todos somos iguais. Se a gente tiver uma relação vertical, um é superior ao outro. E aí não tem crescimento. Porque aquele que se coloca na base da pirâmide fala assim, eu estou aqui para trabalhar, eu sou a base da pirâmide. Tudo que tiver que ser decidido, quem decide é o outro. Não existe crescimento porque você se acostuma a fazer aquilo que estão te mandando. E como é que você cresce dessa forma? Como é que você exercita coisas diferentes que estão dentro de você? Não é verdade? Então o que a gente precisa passar, a gente vai crescer muito mais com base na cooperação do que com base na imposição. Quando alguém impõe alguma coisa pra gente, o que a gente faz? Faço o que me mandam. Como é que você cresce dessa forma? Faço o que me mandam, mas primeiro eu fico, né, corrigidinha, né? Ou faz de má vontade, né? À vontade. Ou faz de má vontade. Quando a gente fala quando a gente fala, não vamos falar da doutrina espírita, mas vamos falar de religião, né? De fazer o bem ao próximo. Como que a gente consegue fazer o bem ao próximo se a coisa não acontece como a gente sente que tem que fazer? Como que a gente vai doar o nosso amor
Se alguém manda a gente ficar quieto, se a gente manda alguém fazer silêncio, se você entra, por exemplo, numa igreja e você precisa se ajoelhar para orar, não é verdade? Não é assim que acontece lá? Só que a pessoa tem dor nos joelhos. Eu sou assim, eu tenho muita dor nos joelhos. Como é que eu consigo me ligar a Deus com dor? Então, as relações elas têm que ser diferentes, né? Ah, o padre falou, eu obedeço. Não, mas por que que ninguém pergunta para o padre por que aquilo? Por que que ninguém pergunta para o preletor por que aquilo? E essa é uma mudança que a gente quis implementar, por exemplo, no Pingo de Luz. O acolhimento de amor não é uma pessoa que sabe falando para aqueles que não sabem. É uma pessoa que leu, puxando a todos que também deveriam ter lido, para falar cada um a sua opinião com relação àquele assunto. É isso que a gente espera do acolhimento de amor. Qual que é a nossa dificuldade? As pessoas ainda estão ligadas a relacionamento vertical. Então, quem passa, quem está puxando o negócio, eu tenho que seguir. Não tem que seguir. Tem que compreender o que É se uma fala. troca, né? É É uma isso. troca, deveria ser uma troca. E aí, assim, esse fator do acolhimento de amor também não foi elaborado somente por nós, encarnados. Veio do plano espiritual Sim. também, que foram eles que pediram para que a gente trabalhasse e aprendesse a trabalhar dessa forma. Você Tá? ter uma ideia, antes de a gente chegar nesse formato que nós temos agora, né, a gente recebeu a orientação de implementar isso, e aí eu falei assim, mas como é que vai ser? Você vai saber como é que é. Aí eu comecei a desenhar como que seria o negócio. Eu passei mais de mês desenhando, porque eu escrevia, aí vinha aquela assim, não é assim, assim eu não estou acolhendo, sabe? E aí, quando eu falava com o Ruiz falava assim, você pensa que está saindo, que você está fazendo isso sozinho? Nós estamos intuindo você. Somos nós trabalhando com você. Então, não é uma coisa que veio do Sérgio, o Sérgio é maravilhoso, teve uma ideia genial de fazer isso. Não, trabalho em equipe. Trabalho em equipe. E hoje em dia, mais em equipe, trabalhando junto com o plano espiritual. Né? Porque vai falar aí também, né? Também. Mas assim, pensa, esse livro foi escrito em 1990. Tá? Foi em 90, né? E foi em 2000, foi quando saiu Atitudes de Amor. Foi o grande boom, né? Porque pedia a modificação das casas espíritas, a gente precisava transformar na era do amor, a gente precisava transformar tudo isso. Passaram-se 20 anos, a gente não mudou nada, andou muito pouco. Aquele que queria vir não andava, a gente era tolhido. Porque tinha ideias revolucionárias, a gente era tolhido, quem estava assim. Muitas vezes, alguns desistiram, outros continuaram, mas se mantiveram naquela coisa, vou trabalhar lá e vou ficar quieto, fazer a minha parte. Aí chegou a Covid. Não aprendeu no amor, veio a dor. E aí veio a modificação. Ou modifica, ou, né? Como que se torna flexível, ou então você não faz. Ou quebra. Ou então você vai quebrar. Aí você vai começar a compreender aquilo que você precisava ter feito no seu lar há muito, muito tempo. Você vai compreender, você vai ter que trabalhar crenças, porque geralmente você aprende que você não pode incorporar dentro de casa, você tem regras, e aí você vai ter que trabalhar suas crenças, ou então você não trabalha. E aí onde que veio toda essa modificação? São 2 anos aprendendo diariamente. Oi, Yara. E vou te dizer que ainda assim o ser humano tem uma tendência a voltar ao estado de inércia, né? Ao comodismo, né? Aquilo que você já sabe. Né? Então, assim, eu noto que em alguns... a tendência é querer voltar para o que era. Precisa ser do jeito que era. Faz tudo igual, não muda nada. Isso é o que eu tenho
percebido enquanto, na minha pouca experiência, enquanto aluna, enquanto observando, eu falo, bom, volta para trás. Não amplia, volta, retorna, vamos para trás. Porque as crenças falam, você complementa depois, ó, as crenças falam, no meu ponto de vista, as crenças falam mais alto. Mudança é aquilo que você falou. Mudar significa que eu vou assumir essa responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade perante as pessoas, mas eu tô sabendo que eu vou assumir essa responsabilidade perante a espiritualidade. E eu tô pronta para isso. Eu não vou poder chegar e falar, pô, foi a Yara que falou que era para fazer e eu fiz. Não, não tem como, Simplesmente. É assim. Nós já lemos aí em vários livros que o período de transição ia ser um período de muita dor e sofrimento. Não é verdade? Onde haveriam, inclusive, catástrofes geológicas, esse tipo de coisa. Ninguém sabe exatamente o que é e se vai acontecer, porque depende muito de como a população vai reagir nesse período, né? Não em termos reagir de forma da mudança espiritual, né? Agora, nós tivemos o primeiro embate, né? Que foi o Covid. E aí todo mundo pôde falar assim, puxa vida, este modelo aqui não funciona num período de catástrofe, não é verdade? E aí alguns começaram a adotar modelos diferentes, né? Só que muitos ainda estão presos à crença de que o melhor é fazer dentro da casa. Tem vantagens fazer dentro da casa? Claro que tem. Claro que tem. Tem desvantagens? Claro que tem. Então, basta você falar o seguinte: o que eu espero disso? Eu espero atender cada vez mais pessoas de uma forma que eu ajude a elas a vencer as dificuldades pelas quais elas estão passando. Não é esse o nosso objetivo sempre? Dar passe ajuda a pessoa a passar pela dificuldade que ela está passando? Momentaneamente. Momentaneamente. Você não resolve, você não tira da pessoa, se você não instruir a pessoa, ela continua fazendo o que ela faz e vai precisar de passe pro resto da vida, aquele famoso passe, né? Quando ela sai da casa, aperta com tudo com ela de novo, né? Naquele momentinho ela tá bem, saiu da casa, volta Ela tudo. fica, tem um certo período, né? Ela tem Então, um o período. que acontece? O que acontece? Nós estamos sendo treinados a fazer diferente. Porque lá na frente, isso vai fazer a diferença. As pessoas, Yara, que voltaram a trabalhar na casa espírita, deram um passo atrás, não pensa dessa forma. Elas não deram um passo atrás, elas aprenderam com a experiência. E num futuro próximo, se acontecer novamente alguma coisa onde que a gente tenha que fechar as casas espíritas ou alguma coisa assim, e pelo que a gente vem ouvindo aí, vai acontecer, talvez não esse ano, nem o ano que vem, nem daqui a 2 anos, vai acontecer de novo, as pessoas já treinaram alguma coisa e não vai ser que nem foi dessa vez. Já vai ser diferente. Tá? Então, não entenda como um passo atrás. Não foi um passo atrás. Foi uma experiência vivida e agora tem a oportunidade novamente das pessoas atenderem fisicamente. A gente não pode esquecer que o nosso pensamento mudou com a pandemia, mas o pensamento de todo mundo mudou? Não. Gente que tem necessidade de estar fisicamente no lugar para achar que está sendo acolhida. Essas pessoas precisam de acolhimento, precisam de ser atendidas também. Precisam da casa. Precisam da casa. Eu acho que precisa ter tudo, né? Sim, Atender a todo mundo. O
que a gente não pode é perder o aprendizado do que a gente vivenciou nesses últimos não, não é abandonar, é aumentar, né? É isso aí. Ampliar. Acrescentar. Ampliar a Fazer- visão. É assim, Não- e não- fazer diversas equipes, né? Eu consigo atuar no físico, mas eu também consigo atuar no virtual. Então, vamos treinar equipes. Eu vou treinar aqueles médiums que querem ser treinados por virtual. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos compreender, vamos dar essa responsabilidade, porque é responsabilidade no médium. Mas nunca se esqueçam, como a Valéria falou, várias casas virtuais surgiram nesse período. Muito As trabalho. pessoas que já se sentirem aptas, preparadas a dar esse próximo passo, vão trabalhar na casa espírita presencial e podem trabalhar na casa espírita virtual também. Depende de quem isso? De É cada da um. própria pessoa. Olha, é assim, a gente, né, nós fazíamos bastante parte do movimento e nós tínhamos o ingresso, né, Da FDJ. da FDJ, e eu não participei desse ingresso em São Paulo. Fazia parte da equipe de mediunidade, mas não participei. E veio uma mensagem aonde eles falavam que a gente precisava aprender a trabalhar de uma forma diferente. Que a gente precisava abrir os horizontes e que as equipes, as fraternidades estavam prontas para nos amparar, seriam os nossos amparadores. Mas surgiria, isso foi em novembro, outubro, novembro 2018, né? 19. 19, isso. Em março chegou a Covid. Então eles já estavam alertando meses antes, ó, vocês precisam. E muito poucos conseguiram compreender aquela mensagem. Mesmo depois de tudo acontecendo. Por quê? O que ele significava? Ó, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão precisar arregaçar as mangas e nós vamos dar cobertura para vocês. Mas, Façam, ou assim, agora assim. É difícil. O que é difícil pra gente? A gente não compreender. E como que a gente consegue compreender? É aquilo que a Solange tinha perguntado. Se tem um que tá mandando, a gente não consegue chegar, porque a gente recebe ordem. Então a gente vai falar. E aí onde que se diz? Ó, esse livro foi escrito em 1990, então ele já falava, vamos modificar. Bom, ó, todo mundo é igual. Tá todo mundo no mesmo balaio, como diz Preto Velho, Pai Joaquim. Tá todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo é igual. Eles vieram preparando para que ficasse de uma forma linear, né? Todo mundo do mesmo patamar, sem ter dissonância de... Eu entendi o que vocês falaram, entendi. Também tem o seguinte... Eles não prepararam para que todo mundo ficasse no mesmo patamar, Solange. Todos nós estamos no mesmo patamar. Infelizmente, uns acham que são superiores aos outros. É aí que começa a dar problema. Eda, pode falar. Depois a Damares. Depois a Damares e depois a Eu ia Yara. falar, bilhões de anos a gente trabalhando no horizontal. Vertical. Sempre, no vertical. Sempre, desde que o mundo é mundo. Sempre tinha um mandando e o resto obedecendo. Agora, demora, né? O pessoal precisa de um tempo, precisa pensar, entender que vai mudar. Mas já mudou bastante, já tem bastante casa espírita trabalhando assim, já tem muita gente trabalhando assim também. Quer dizer, mas eu acho que é uma adaptação que depende muito do tempo. A gente costuma falar muito da casa espírita, né? Mas quem nunca recebeu um telefonema de evangélico querendo ler um trecho da Bíblia e conversar com a gente sobre isso? Pelo telefone. Pelo telefone. Sim. Então, a gente às vezes fica muito assim, né? Mas a gente vê que isso é um movimento que não é limitado à doutrina espírita. É em todo lugar, todas as religiões estão dessa forma. Que bom, não é verdade? Porque é isso que a gente precisa. Sair daquele marasmo, daquela situação de conforto, né? Ir atrás de quem nunca percebeu que uma leitura da Bíblia seria bom, não é verdade? Damares.
Tem uma frase aqui linda no livro, e depois eu vou falar de 2 lugares que fazem isso, que a gente está falando aqui. Ressignificar, dar sentido novo em direção a um porvir de esperanças e completude interior. 2 lugares que eu participo. Aqui, que é um exemplo dessa ressignificação, deste amor horizontal, pleno, de participação total, e o COCAR, que a Valéria teve a oportunidade de estar em dezembro, com mais de 500 pessoas num dia de convocação, que é Consciência do Amor e Realização, que é um grupo budista, que também tem casa física, e que continua fazendo os 2 trabalhos. Tem gente do mundo inteiro participando, gente do Canadá, da Austrália, Estados Unidos, gente que nem fala língua portuguesa. Eles vão É conversando. lindo, é lindo. Isso é lindo, nosso grupo aqui é lindo, isso é maravilhoso. Como a Leda disse, aos pouquinhos as pessoas vão se envolvendo, a gente vai convidando as pessoas para participarem. E por aí, estou até arrepiada de fazer parte aqui desse grupo e agradecer. Obrigada. Só queria falar sobre essa frase que eu tinha anotado aqui, né? Ressignificar, dar sentido novo em direção ao porvir de esperança e completude interior. Se quando a gente faz alguma coisa em favor de nós mesmos, a gente não está andando no sentido dessa completude interior, a gente precisa rever as nossas verdades, tá? Como é que é? Repete, por favor. Quando a gente faz alguma coisa, não está levando a gente para essa ressignificação, para um novo caminho de porvir, esperança e completude interior, a gente tem que rever as nossas verdades. É nosso. A nossa verdade. A nossa. Porque a gente está fazendo alguma coisa achando que está certo e no final das contas ela talvez não esteja tão certa assim. Então a gente não está conseguindo ressignificar, porque É isso aí. ressignificar é transformar. E Yara? Sua vez. Então, essa frase eu tinha sublinhado e a sequência dela. Encontramos-nos em meio a essa turbulenta gestação de ideias, valores e referências. A humanidade prepara-se para adotar o conceito sistêmico solidário. E aí eu fico pensando, né? O mundo regenerado. O mundo, eu fiquei pensando mesmo, eu falei, gente, o que se espera da humanidade no mundo regenerado? Isto, né? Uhum. Espera-se as relações horizontais em todos os setores. Qual é a responsabilidade que a doutrina tem nesse sentido? É contribuir para que aqueles com quem ela lida compreendam isto. E cada pessoa, no seu ponto, tem que conseguir entender essa necessidade, né, de horizontalizar, de trazer... Porque aí fica muito mais fácil. Eu acho que quando a relação é horizontal, o amor permeia mais facilmente as relações. Respeito, tudo, né? É. E o amor é o que... Não existe a polarização, o que existe é a unidade. Exato. Ir ao encontro e não de encontro. É uma troca de ideias, é uma troca de ideias. Conjunção como a gente de está fazendo ideias, aqui né? agora. Um fala uma coisa, o outro complementa, o outro pergunta, e a gente vai acrescentando no nosso, né, no nosso saber algumas coisas a mais. Nesse momento, nós estamos trabalhando conhecimento e autoconhecimento, não é verdade? Mas quando a gente fala na parte de ajudar o próximo, também acontece isso no Pingo de Luz. Porque quando eu e a Valéria precisamos nos afastar por causa da Covid, do tratamento da Valéria, vocês continuaram o trabalho. Não precisou do Sérgio. Os médiuns continuaram o trabalho. Os médios continuaram o trabalho. Não parou nenhuma das atividades que a gente realizava parou porque a gente não estava. E não foi que a gente elegeu um novo presidente. Não. A pessoa falou assim: Emil, eu estou aqui para fazer, vamos fazer. E fizeram. Então, isso demonstra como quando você trabalha
numa forma que é horizontal, faz aquele que tem a maior habilidade para fazer aquela determinada coisa. E às vezes, é assim, como que funciona um grupo? Ah, eu não vou fazer. O Sérgio e a Valéria fazem tudo sozinhos. Não, vão fazer 4, 5, a mesma coisa, mas não é porque eles são incapazes de fazer tudo sozinho, não, porque o grupo, todo mundo quer trabalhar ao mesmo tempo. Na verdade, a gente fez a unidade do nosso grupo. Na verdade, a gente se uniu para que a gente não deixasse o trabalho ser realizado, né? A gente, óbvio, que gosta muito quando vocês estão presentes. A gente parece que sim, parece que se vocês não estão, está faltando alguma coisa. A gente faz, mas está faltando alguma coisa, que são obviamente vocês. Mas a gente procurou manter a unicidade dos trabalhos, do que tem que ser feito, para que a gente não interrompesse. Porque o importante não é o Sérgio e a Valéria fazer. O importante é o trabalho ser realizado. Pingo de Luz trabalhar, porque o Pingo de Luz está em primeiro lugar. O Pingo de Luz não é o Sérgio ou a Valéria. Nós fazemos parte, todos nós, do Pingo de Luz. Mas o Pingo de Luz é aquele que trabalha como que é o mais importante. E aí, assim, para que a gente deixe só para pensar, essa é a mudança do médium. O médium trabalhar nesse horizontal. E o que significa esse médium trabalhar nesse horizontal? Ele é capaz de receber aquele irmão que necessita, porque ele já consegue, porque está muito próximo da cross, mas ele recebeu um mentor. Porque ele é igual a qualquer médium que está ali. Ele é capaz, porque muitas vezes eu escutei assim, eu recebo aquele que tem necessidade. Mas o mentor eu não recebo, não. Por quê? Não sou digno. E quando a gente trabalha dessa forma horizontal, todos nós temos o nosso ponto de luz. E como os nossos mentores já falaram várias vezes, nós somos iguais a você, a diferença é que nós não estamos encarnados. Estamos buscando Claro que eles têm um pouco de elevação maior do que a gente. Com certeza, mas... Né? Bem mais, mas eles se colocam na mesma posição que a gente. Na mesma posição. Mas às vezes, muitas vezes, nessa verticalidade, a gente enxerga eles lá em cima. Não sou capaz. Eu sou inferior, então eu não falo. E ele tá ali gritando, vamos conversar, né? E por quê? Porque a gente se coloca nisso. E se a gente tivesse já quebrado essa crença, né, trabalhando essa crença, a gente vai ver, não, eu sou capaz. Mas ele fala diferente. Não, ele fala... Quando ele passa a mensagem por mim, quando eu falo por ele, eu vou falar do meu jeito, daquilo que eu sei. E é assim. E tá tudo certo. Não existe um formato, né? Não existe uma forma. Cada um vai externar a sua maneira. Sim, é isso aí. A sua essência. Oi, Yara. Agora, eu fiquei aqui lendo, né? Eu fiquei com uma coisa na cabeça, não sei se eu entendi corretamente, né? A impressão que me dá é que eles incentivam, que perdeu-se a comunicação com a espiritualidade, num sentido mais amplo, né? Isso, num sentido amplo, né? Você não fala, a espiritualidade não vem, não deixa vir para conversar, para tricotar, não tricotar no sentido de orientar, no sentido de... Entendi certo? Sim, muitas vezes, assim, o que a gente precisa? A gente precisa estar ligado a essa espiritualidade. E muitas vezes essa ideia é uma casa com espíritos. Se você está trabalhando, você precisa de espíritos e você precisa dar voz a eles. Você precisa falar, né? E se você não fala, porque eu não me sinto capaz. Não, eu não sou digno. Eu não vou falar. Eu falo daqueles que necessitam, que aí entra o preconceito da minha forma de pensar. Aos inferiores eu consigo, os superiores, mentor eu não falo. A gente está errada, no meu ponto de vista. A gente precisa trabalhar para aquele que precisa. Ainda bem que Kardec não pensava dessa forma. Porque senão a gente não teria o
os É livros. verdade. Dos espíritos. A gente A não gente estava não aqui teria. conversando. Entendeu? Olha, Gente, eu já soltei 5. eu anotei aqui, a gente continua dessa fase aí, dessa página aí do ressignificar, tá? Porque tem algumas coisas que eu anotei aqui, eu não tive como falar também. Olha, Leda, nós andamos meia página. Estamos indo bem. Dois Meia parágrafos. página, de meio e Mas, meio. mas esse livro é diferente realmente do que o outro, né? Ele é mais de estudo, é mais técnico. O outro era uma leitura mais leve, gostosa. Esse aqui a gente, Esse lembra os às primeiros vezes eu que nós... leio Esse e lembra os releio primeiros. para poder entender, porque às vezes fica difícil a compreensão. Eu tenho que ir e vir na leitura, porque às vezes não entra, o tico e teco não assimila. A diferença é que um falava da gente mesmo. Esse daqui está falando da humanidade. E aí a coisa fica um pouco mais complexa, porque começa a trabalhar com a crença do relacionamento e não com a crença que a gente tem de nós mesmos, né? E aí, onde que a gente. Se nós unirmos os dois, né? Nós já começamos a trabalhar no nosso autoconhecimento e buscar esse conhecimento, porque esse daí seria mais de conhecimento. Isso. Mas também transformar em autoconhecimento, a gente vai começar a transformar. Tanto na nossa vida, né, vamos dizer assim, de religião, daquilo que fazemos, mas também na sociedade em que convivemos. É aí onde que entra todo esse fator do estudo, né? E a gente tem que agradecer muito, né? Todos eles que fazem as reuniões no Pingo de Luz, são eles que decidem os livros, né? Vão soprando para a gente. E a gente tem que agradecer muito, né? Porque olha como a gente tem estudado, tem compreendido.